para o entendimento, ou o melhor entendimento do processo ou do devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, principalmente daquele que é acusado, daquele que é demandado sobre algum tipo de prática de infração, seja uma infração administrativa, uma infração civil, aquela que demanda um dano a alguém, aquele que pratica um ato que leve a algum dano a alguém, ou criminal, quando pratica-se um crime, né, uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, de 1941, né, e no aspecto civil, a apuração se dá desse dano, a apuração desse dano, os elementos necessários para a caracterização desse dano se dá exatamente como prescreve ou prescrevem, né, os artigos 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, exceção se esse dano for criado aí, ou for praticado, ou o ato que leva a esse dano for praticado pela administração pública, ou mesmo por um agente público, né? Aí a responsabilidade será objetiva nos termos do que prescreve o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, da forma como prescreve também o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002. Então, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, haverá necessidade de que, para que alguém venha sofrer uma sanção, ou seja responsabilizado efetivamente pela prática desse ato, dessa infração, terá que responder ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde deve-se observar o princípio do juiz natural, aquele juiz que sempre está lá, né, uma vez que o Poder Judiciário ele não sai atrás das causas. A característica principal do Poder Judiciário é exatamente a inércia. Então, a inércia, até para garantia da imparcialidade das pessoas envolvidas no devido processo legal, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém poderá ser privado ou dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. E esse devido processo legal é exatamente isso, a observação quanto ao juiz natural, né, previsto lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, ou seja, quando a causa chega no Poder Judiciário, quando há provocação através do direito fundamental também previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e quando o Poder Judiciário, pelo princípio da inafastabilidade, não pode deixar de apreciar nenhuma lesão ou ameaça de lesão a quem quer que seja, uma vez que chegue ao Poder Judiciário, deverá, então, ser buscado aí a instauração do devido processo legal. E o devido processo legal inclui o juiz natural, inclui principalmente o que prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Então, é importante que se entenda esse mecanismo que começa lá com a primeira fase do processo, principalmente o processo do trabalho, né? O processo do trabalho que começa lá no artigo 876 da CLT, né? Começa lá na CLT, então nós temos aí o processo do trabalho é um processo que tem a sua competência, ou seja, as matérias que lhe serão objetos de decisão previstos no artigo 114 da Constituição Federal, lá no artigo 114 da Constituição Federal, e nesse processo, nesse devido processo legal, poderá ser usado aí subsidiariamente, além daquelas previsões lá da CLT, que termina lá na sentença do artigo 850, na verdade, o artigo 850 é o artigo que traz a sequência da audiência na Justiça do Trabalho, ou no processo trabalhista. Então, nós temos aí a questão da observação também do uso subsidiário da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil,
conforme prevê o artigo 15 da própria Lei 13.105 de 2015 e o artigo 769 da CLT, artigo 769 da CLT. Então, nós temos aí o processo do trabalho. O processo do trabalho é um processo mais rápido, né? Mas, na verdade, envolve aí mais uma característica de celeridade, observando-se o que prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, quando traz aí como direito fundamental de todo e qualquer cidadão, né, que estiver sendo demandado no devido processo legal trabalhista, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, dentro daquelas competências, como já falamos, prevista no artigo 114 da Constituição Federal e também do artigo 651 da CLT, né? Então teremos aí o devido processo legal como instrumento até de garantia, né, para evitar os excessos. Então o processo, ele tem, toda vez que se fala em processo, há esse instrumento aí de garantia, ou seja, há essa garantia de que não haverá abuso, não haverá extrapolações, né? Então veja que o processo, ele tem uma regra ou várias regras a serem seguidas, um conjunto de regras estabelecidas, e essas regras obedecem fiamente aí o princípio da legalidade, né? Aquele princípio que está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Então é interessante isso, porque, na verdade, o processo, ele serve como um elemento limitador, não é verdade? Ele limita, o processo é um instrumento limitador. E dentro disso, dentro dessa perspectiva, estamos observando aí alguns princípios que são importantes para o nosso processo do trabalho, princípios que são importantes. E aí esse primeiro slide, ele traz exatamente o primeiro dos princípios, né, que é o princípio da inércia, ou o princípio do dispositivo. Então, da inércia do dispositivo é a mesma coisa, que também está associado ao princípio inquisitivo ou do impulso oficial, ou seja, quem começa o processo, quem inicia o processo, nos termos do artigo 2º da Lei 13.105 de 2015, né, 2015, Lei 13.105 de 2015, quem começa o processo, né, começa, na verdade, todo o processo, em qualquer das esferas, ele começa por iniciativa das partes. Então, as partes é que fazem uso do direito de provocação previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, né? Então, quem provoca o processo, quem inicia o processo, quando optar pela heterocomposição, né? Primeiro, logicamente, que se houver possibilidade da autotutela ou da autocomposição, não chegará na heterocomposição, não haverá aí o exercício da jurisdição. Então, o artigo 2º da Lei 13.105 de 2015 diz que o processo começa por iniciativa da parte, né? E depois de iniciado, ele vai se desenvolver por impulso oficial, né? Impulso oficial, ou seja, pelas ordens do juiz, pelos mandados do juiz, pelos despachos do juiz, né? Que o juiz, ele sentencia, ele decide, ele despacha, como prevê o artigo 203 da Lei 13.105 de 2015. Então, pelo que prevê o artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, o juiz, ora ele vai despachar, ora ele vai sentenciar, ora ele vai decidir as chamadas decisões interlocutórias que dão fim aí aos processos incidentais, não é verdade? Então, o artigo 2º diz que começa pela iniciativa da parte e vai, depois que inicia, aí vai pelo impulso oficial, né? Claro, o impulso oficial quem dá é o juiz. Então, o juiz passa a presidir o processo, então passa a dar as ordens aí, passa a dar os comandos para que o processo possa se desenvolver, ou devido ao processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ele parte de uma ação que é iniciativa da parte, uma petição inicial, por exemplo, do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, ou do artigo 840 da CLT, né? E aí vai chegar na sentença, aquela sentença lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ou artigo 850 da própria CLT, que traz a sentença no processo trabalhista. Então, o artigo 2º determina isso, começa com a iniciativa das partes e depois segue pelo impulso oficial. Além disso, temos o princípio inquisitivo. O princípio inquisitivo
é aquele princípio que está previsto lá no artigo 765 da CLT, 765 da CLT, né, que